Oi, meus alunos, tudo bem com vocês? Professora Maíra, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos estudar um assunto bem legal. Bora lá? Como competências, vocês irão segmentar palavras em sílabas, comparando suas quantidades e identificando os encontros vocálicos. Também, ao final da aula, vocês irão identificar a ortografia das palavras com encontros vocálicos para escrever corretamente. Irão também diferenciar vogais de semivogais e compreender ditongos, hiatos e tritongos. Então, qual é o assunto de hoje? Nós vamos trabalhar com os encontros vocálicos, ditongo, tritongo e hiato. Mas antes, eu gostaria que a gente passe aqui um pouquinho sobre o que é fonologia. Fonologia é a unidade básica da comunicação, que está centralizada na palavra, tá bom? Então, a unidade básica da comunicação é a palavra. E ela pode ser dividida em unidades sonoras, menores, como sílabas e os sons. Então, nós temos as sílabas e temos os sons, como unidades menores. Então, vamos lá. O que é fonema? É a menor unidade sonora do sistema fonológico. Então, nós estamos trabalhando com sons. Continuando aqui, nós temos, conceituando, fonema é a menor unidade sonora de palavras, som, e letra é a representação gráfica dos fonemas da fala. Então, nós temos o som e temos a palavra. E a palavra vem formada por letras. Vamos aqui. Antes de começarmos os encontros vocálicos, eu quero que vocês entendam que, dentro do nosso alfabeto, nós temos as vogais. O que é vogal? O que é vogal, gente? Vogal é o mais importante dos fonemas, pois não existem sílabas sem vogal, tá bom? Preste atenção, não existe sílaba sem vogal. Vamos aqui. Eu trouxe aqui uma tirinha para a gente conversar, de Armandinho. Vamos lá, o A será sempre uma vogal. Vamos ver aqui? A raiva é uma doença muito perigosa. É transmitida por animais contaminados. E comentários e postagens nas redes sociais. Eu trago a palavra aqui, raiva e perigosa, as duas palavras. Mas vamos lá, o A será sempre uma vogal. Vocês têm que aprender. Não se esqueçam, o A será sempre vogal. E uma sílaba tem apenas uma vogal. Vamos lá, raiva. Como é que a gente faz a separação? Raiva. Olha lá de vermelhinho. O A, vogal. E o outro A de vá, vogal. Na palavra perigosa, o E, vogal. O I, vogal. O O, vogal. E o A, vogal. Mas, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês que em alguns momentos, algumas vogais, elas vão ter outro papel, outra função. Vamos lá. Mas o A sempre será vogal. Aqui nós estamos trabalhando com o livro A Cor da Ternura, de Geni Guimarães. E eu trago aqui dentro dessa imagem, Geni sentado em cima de quê? De um pneu. Então, eu tenho ali, o E, pneu, uma sílaba só. E nós temos duas vogais, o E e o U. Mas observem que nesse momento nós vamos dizer que uma sílaba tem apenas uma vogal. Professor, mas aí tem duas. Eu falei para vocês que a outra tem outra função, nós vamos conhecer agora. Então, se uma sílaba tem apenas uma vogal, isso quer dizer que a outra que está lá, nós vamos chamar de semivogal. Vamos aqui. Vogais são mais fortes, são base de uma sílaba. É tão importante que existe sílaba sem consoante, mas não existe sílaba sem vogal. Nós estamos falando das vogais. E as semivogais, elas soam mais fracas, pronuncia mais rápido, não são base de sílaba e apoiam-se nas vogais. Então, quais são as vogais que desempenham o papel de semivogal? As que têm som de I e de U. Muito bem, vamos ver aqui. Aqui nos dois desenhos que eu trouxe para vocês e as duas palavras, eu tenho peixe. Eu tenho o fonema, peixe, o som que eu escuto e as letras, formando a palavra. Então, peixe. Eu tenho o E, que é vogal. Tenho aqui o I desempenhando semivogal. E o último E, na última sílaba,
vogal. Estão entendendo? Então, nós temos a vogal e a presença de semivogal. Herói, não é? O E, vogal. O O, vogal. E o I, semivogal. E agora nós vamos passar para os tipos de encontros vocálicos. Já sabemos que dentro da palavra nós vamos encontrar vogal e semivogal. Bom, e agora vamos aqui. O que são palavras em hiato? Voltando, opa! É o encontro de duas vogais. Então, nós temos duas vogais aí para representar o hiato. Mas tem um detalhe. Olha lá, ó. Duas sílabas diferentes. As vogais, elas estão separadas. Eu tenho duas. Vogal mais vogal. Caída. Eu tenho K, vogal. I, vogal. Da, vogal. Enjoar. Eu tenho em, jogar. Vogal. Jó, vogal. A, vogal. Tá bom? Por quê, professora? Porque só pode haver em uma vogal em cada sílaba. Só pode haver uma vogal em cada sílaba. Então, não posso chamar de semivogal. Nesse caso, eu tenho que dizer que nós temos a presença de vogais. Outro destaque do hiato. Vogais de hiatos ficam sempre em sílabas separadas. E aqui, não existe sílaba sem vogal no português. Então, são características do hiato. Então, percebam que uma vogal vai ficar numa sílaba, outra vogal vai ficar em outra, de forma separada. Os ditongos. Ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal. Uma vogal sozinha não constitui sílaba. Um ditongo não se divide silabicamente. Vamos ver. Os tipos aqui que nós temos, crescente, crescente, decrescente, oral e nasal. História. Percebam que nós temos a presença de uma vogal, falei para vocês que o A é vogal, e uma semivogal que é o I. Faixa, vogal mais semivogal. Então, percebam que nós temos a presença da vogal e a presença da semivogal. Eu, vogal mais semivogal. O som sai mais pela boca, por isso que é oral. E nasal, não, vogal mais semivogal. O som sai, ela é nasal quando o som sai pelo nariz. Tudo bem, gente? Vamos lá? E tritongo é o encontro de uma semivogal mais uma vogal e mais uma semivogal, sempre nessa ordem. Contém uma só vogal e um tritongo não se divide silabicamente. São os exemplos aqui de quaisquer. Uruguai. Uruguai. Semivogal mais uma vogal mais uma semivogal. Tritongo nasal, o O e o EN com som de U. Saguão, enxaguão. E informações que vocês não podem esquecer. A base de toda sílaba é sempre uma vogal. Toda sílaba tem que ter uma vogal. Só pode haver uma vogal. E a letra A é sempre. Tá bom? E aqui como desafio, vocês vão ler esse trecho aqui, esse diálogo que está lá no livro A Cor da Ternura. Vão ler todinho, bem interessante essa parte. Cadê o toicinho daqui? O gato comeu. Cadê o gato? Foi caçar rato. Cadê o rato? Foi no mato. Cadê o mato? Fogo queimou. Cadê o fogo? Água apagou. Daqui desse texto, nós temos algumas palavrinhas que foram tiradas, né? Então, lê as palavras retiradas do texto e identifica as que possuem encontro vocálico. Vocês vão identificar apenas aquelas que possuem encontro vocálicos, ok? Então, no mais, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no canal Juazeiro Cidade Educadora, Aula em Rede. Curta, compartilhe e fique com a gente.